Jujutsu Kaisen pra mim é algo bastante controverso. Diferente de muitos mangás que eu leio, Jujutsu Kaisen eu comecei ele depois que lançou a primeira temporada do anime, quando ele já tava bastante hypado já. E pra falar a real, eu nunca gostei muito de Jujutsu Kaisen, porque na época que eu tava assistindo o anime, eu não gostei da primeira temporada, eu achei muito ruim. Tanto que eu não terminei a primeira temporada completa. Eu fui pro mangá porque eu preferi ser mais rápido e incisivo nas coisas. E quando eu fui pro mangá, eu não li tudo de uma vez. Eu li mais ou menos um pouco, eu vi que não tinha melhorado, era a mesma merda e eu parei, eu dropei. Eu só fui voltar a ler o mangá de Jujutsu Kaisen quando aconteceu o acidente de Shibuya. Mais especificamente quando o Sukuna tomou o controle do corpo do Itadori, que ele fez toda aquela lambança lá de matar geral e etc. Os momentos atuais da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. O que eu dizer a partir de agora vale tanto pro mangá quanto pro anime, não importa. O meu problema com o começo da história é que ela é muito enrolativa e os personagens são muito fracos. Todos. Tem gente que adora esse começo, que acha legal, eu odeio ele, eu acho ele muito ruim, é um começo muito atrasado. O primeiro episódio é da hora porque ele apresenta uma dinâmica que vai rolar o anime e o mangá inteiro, mas tirando isso, todos os outros episódios são extremamente ruins e chatos. Jujutsu Kaisen no seu começo entra numa categoria de anime genérico, mas muito genérico. E posteriormente os próximos arcos foram melhorando em muito. A galera tava comparando esse arco com o arco das formigas de Hunter x Hunter, o arco do Pain, Naruto e vários outros que são muito famosos. E realmente, eu acho que o arco de Shibuya ele tem uma qualidade muito alta e o desenvolvimento dos personagens melhora muito, principalmente naquele período. As cagadas que o autor fez no começo não tem como desfazer, então você sim vai achar o personagem tal fraco, você ainda vai achar tal personagem chato, porque foi a primeira impressão que o autor quis deixar sobre ele. Então fazer o quê? Foram escolhas que ele tomou que talvez não foram boas para a história. E aquilo que eu tinha dito da história no começo ser ruim, ela acabou sendo mascarado por um arco bom. O problema de falta de desenvolvimento de personagens ainda é muito claro em Jujutsu Kaisen até hoje. E o que está acontecendo com Jujutsu Kaisen? Tudo que eu falei até agora foi só uma mera apresentação do que eu quero dizer daqui pra frente. O Gege Akutami ainda detém de muitos vícios, porque na moral, ao mesmo tempo que o arco de Shibuya foi a salvação de Jujutsu Kaisen, é a desgraça dele. Parece que tudo agora em Jujutsu Kaisen, a cada capítulo tem que ter uma revelação bombástica, tem que ter um personagem que morre e no outro capítulo ele volta à vida, ou vice-versa. Esses são os vícios de Gege que eu quero dizer. Ele viu que deu certo o que deu em Shibuya, fazer revelações bombásticas, coisas diferentes, e ele tentou replicar agora todo o santo arco. E nos últimos 20 capítulos isso tá descarado, ele não esconde isso. Desde a morte do Gojo o negócio tá muito estranho, é personagem que morre, do nada volta, outro que apanha, morre de verdade... Aí depois morre de mentira, depois é um plano, depois é outro plano em cima de um plano. Todas as histórias que usam recurso demais, elas acabam ficando muito ruins. Vamos pegar Naruto como exemplo, que todos os vilões manipulam um ou outro, que vai manipulando até no fim chegar em um personagem totalmente aleatório. Jujutsu Kaisen tá no mesmo estilo, ele tá usando dos mesmos recursos toda hora, todo tempo, a cada capítulo vai acontecendo a mesma coisa. Teve uns 5 capítulos que em seguida ia acontecendo uma coisa muito louca e mirabolante uma atrás da outra. Afirmações mirabolantes que tal personagem tem o mesmo potencial do Gojo e no outro capítulo o cara tá morto. Cada momento que passa, a história tá cada vez perdendo sentido. No capítulo 261, o Yuta vê falando com uns papos de que ele tinha que virar um monstro caso o Gojo morresse, porque ele já tinha sido um monstro por tempo demais. Cara, a história, pelo menos pra mim, eu nunca vi o Gojo como um monstro, e na história ele nunca se mostrou como um monstro. Essa ideia de se tornar um monstro nem é do Gojo, é do Geto. Tem um capítulo específico pro Gojo pra dizer que ele é o mais forte, ele não é um monstro, ele é o mais forte. Beleza, são palavras bonitas, é uma coisa legal se dizer de um personagem que já tá morto, mas não tem nada a ver com o que é o personagem mesmo. É dito que ele era o mais forte e ponto. Não tinha essa ideia de ele ser um monstro, ou de que ele foi um monstro, ou que ele tá sendo um monstro. São só meras desculpas para dar mais desculpas para contextos totalmente nada a ver. Essa volta do Gojo, que não é o Gojo que voltou, é uma coisa que o Gege arranjou para a história se tornar imprevisível. Bombástico, que ninguém tinha ideia de que ia acontecer, uau. Atualmente, no capítulo 262, o Gojo tá tomando uma surra pro Sukuna. Provavelmente vai morrer de novo, novamente, entre muitas aspas. E o Sukuna vai morrer logo em seguida, bem provavelmente seguindo o raciocínio do Gege. Que as coisas acontecem justamente ao contrário do que tá pra acontecer.
Então sim, o Sukuna vai tirar algo da bunda, vai matar o Gojo e alguém vai matar ele. A história ela tá sem rumo, você não vê uma ordem em si nela. É isso que eu quero dizer. A história ela voltou a ser como ela era no começo. No começo você não sabia o que podia acontecer, era totalmente imprevisível. Você não sabia pra onde ia. Tanto que rolou um torneio entre Toki e Kyoto assim aleatoriamente, sabe? Uma maldição comendo pra todo lado e os caras foram trocar porrada, sabe? Meio nada a ver. E no começo você também tem personagens extremamente mal desenvolvidos, ruins pra cacete. Que no momento atual, todos os personagens que estão em batalha contra o Sukuna geralmente são personagens meio que sem desenvolvimento. Poucos ali que receberam alguma coisa boa. Eu falo boa de verdade, eu falo Maki, Yuta e Itadori. Esses três aí foram os que mais receberam desenvolvimento importante. Porque todos os outros só estão aparecendo pra fazer uma palhinha de base. E isso tá pegando muito forte na história. Porque os personagens meio que estão vários morrendo, mas dane-se, pouco importa. Pra mim o Choso é meio que essa ideia, sabe? Ele morreu e pra mim foi tanto faz. O cara meio que não liga. E é um personagem que teve um desenvolvimento bem melhorzinho que os outros. Que a grande maioria só foi personagem que entrou em um combate e morreu logo em seguida. Ou tá apanhando, ou vira e mexe, desaparece, some no outro capítulo dando um golpe super fantástico que foi um plano super planejado. E querendo ou não adianta agora o autor, o Gege, tentar desenvolver personagem que ele não vai conseguir. Ele dá um destaque bom pra um personagem agora, não vai adiantar de nada, porque no outro capítulo ele pode estar morto. E foi o que aconteceu em muitas e muitas vezes. Porque, como eu já disse, o Gege está simplesmente viciado em fazer plot twists. E plot nem muitas vezes é bom. Novamente, se você usar algo demais, aquilo fica previsível e enjoativo. Tem muita coisa que o Gege poderia priorizar, contar a história do Sukuna, fazer um flashback do Itadori, contar a história das famílias, falar mais sobre o universo em si de Jujutsu Kaisen, falar de outras maldições pica da galáxia. Não é possível que só existiu o Sukuna como o mais poderoso de todos, deve ter existido outras maldições tão poderosas. E realmente eu tô torcendo que ele não chegue nos últimos 3, 4 capítulos e fale, é isso, como aconteceu em Attack on Titan, que foi dar uma explicação merda no final. E se isso acontecer, Jujutsu Kaisen vai virar uma obra ruim, vai ficar chato. As pessoas vão lembrar dela com algo ruim, como aconteceu em tantas outras histórias que ficaram na mesma ideia. Jujutsu só tá bem porque ele tem uma fanbase muito forte e porque ele tá vivendo a base desses grandes milagres que rolam na obra. Querendo ou não, isso aí gera hype e gera conteúdo pra mim falar. Eu tô torcendo que a história acabe bem, porque do jeito que ela tá indo, ela vai acabar ruim e muito mal, porque atualmente na história ela tá ruim. Ela, por mais que ela tá gerando engajamento, ela tá acontecendo coisas interessantes, isso não é de uma forma boa. Talvez Jujutsu Kaisen tá seguindo um exemplo de Attack on Titan, tá acontecendo tanta coisa, mas tanta coisa, que vai chegar um momento que não vai ter uma solução, não vai ter uma resposta pra isso. Só vai ser um porque eu quis, porque eu tirei o poder do herói da bunda e fiz. Jujutsu Kaisen atingiu todos os pontos que uma obra pode chegar, em algo ruim, em algo bom, em algo mediano, em algo extremamente bom. Eu já não tenho mais tanto interesse em Jujutsu Kaisen, porque como todo capítulo rola alguma coisa super bombástica, melhor eu simplesmente ver o que vai acontecer. Conclusão de tudo isso é que tudo que é demais fica ruim. Era isso que eu queria falar, muito obrigado aí por assistir esse vídeo, valeu!